Imagine você ser investigado ou até mesmo punido por algo que você falou. Parece algo um pouco distante de nós, não é mesmo? Mas nos últimos anos, o Brasil presenciou uma série de discussões sobre os limites da liberdade de expressão. Em 2020, durante o chamado inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal passou a investigar uma série de ataques à democracia e suas instituições. Alguns grupos alegaram que estavam sendo perseguidos apenas por falar aquilo que pensavam. O STF precisou lembrar que a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, mas não é absoluto. Ela termina quando ameaça a própria democracia. Esse episódio reacendeu um debate antigo. Até onde vai o direito de falar o que se pensa? No ano de 2022, esse debate ele voltou com força, no caso do podcaster Monark. Alguns de vocês talvez tenham até presenciado esse episódio, porque durante uma conversa ao vivo, ele defendeu a possibilidade de existência de um partido nazista no Brasil. O caso ele repercutiu em todo o país. O Monark ele perdeu contratos, foi amplamente criticado, foi cancelado e o episódio ele virou um símbolo de discussão. Até onde a liberdade de expressão pode ir? Mas atenção, eu estou citando o Monark como um exemplo didático. Eu não estou aqui entrando no mérito. Eu não estou analisando ou discutindo se o cancelamento do Monark foi justo ou injusto. O objetivo é entender o aspecto jurídico por trás dessa situação. O direito, ele ensina que a liberdade de expressão ela não é ilimitada. Aliás, nenhum direito pode ser usado para violar a dignidade da pessoa humana ou promover ideias que ameacem a própria democracia. E é justamente nesse ponto que os direitos fundamentais mostram o seu verdadeiro papel. Os direitos fundamentais, eles impõem fronteiras éticas. Ao mesmo tempo, ele protege o cidadão e freia o poder, inclusive o poder de falar. No vídeo anterior, nós falamos sobre os princípios, as colunas invisíveis que sustentam o edifício do direito. E hoje nós vamos falar sobre o escudo que protege esse edifício, os direitos fundamentais. Se os princípios eles são a alma da Constituição, então os direitos fundamentais eles são o corpo vivo que dá forma a ela. Eles não estão só no papel, estão na liberdade que você exerce em cada proteção que o Estado é obrigado a garantir. Pense num escudo medieval. Ele não serve para atacar, ele serve para proteger. Os direitos fundamentais são exatamente isso. Eles são um escudo que o cidadão carrega, não para lutar contra o Estado, mas para lembrá-lo dos limites que jamais podem ser ultrapassados. Eles garantem que, mesmo diante da força do governo, o cidadão permanece livre, digno e protegido. Os direitos fundamentais, eles são um conjunto de garantias essenciais à liberdade, à igualdade e à dignidade da pessoa humana. Eles estão expressos logo no início da Constituição Federal, entre os artigos 5º ao 17º. Mas mais do que palavras bonitas, eles são obrigações impostas ao Estado. O Estado não pode violá-los, como prender arbitrariamente, censurar ou torturar. Crimes estes que, sabemos, aconteciam durante a ditadura militar, por exemplo. E o Estado deve promovê-los, garantindo a sua execução, garantindo educação, saúde, segurança e justiça. É muito importante nós entendermos também a diferença de maneira clara, a diferença entre princípios e direitos fundamentais. Bom, no vídeo anterior eu expliquei para vocês que os princípios do direito, que são a alma de todo o nosso arcabouço jurídico, eles são valores estruturantes que orientam a criação, alteração e execução das leis e das normas dentro do Estado democrático.
Então, os princípios eles são valores como a dignidade, a igualdade e a liberdade. Por outro lado, os direitos fundamentais, eles são concretizações desses princípios. Eles são formas práticas pelos quais esses valores se realizam. O princípio, por exemplo, vamos tomar um exemplo prático aqui. Um princípio é o da dignidade da pessoa humana. O direito fundamental, ele é o direito à vida, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão. Essa é a diferença entre um e outro. Enquanto um é estrutura, o outro é a concretização. Enquanto um orienta, o outro está no plano concreto da execução. Pensa assim, os princípios, eles são ideias. Os direitos fundamentais, eles são as ferramentas. Princípios, eles dão sentido. Os direitos fundamentais, eles vão dar forma. Os direitos fundamentais evoluíram ao longo da história em camadas chamadas de gerações ou dimensões. E eu vou trazer aqui para vocês essa evolução deles. Na primeira geração, nós tivemos as liberdades individuais, direito à vida, à prosperidade, à livre expressão e à crença. O Estado, ele deve se limitar. É isso que a primeira geração das liberdades individuais traz, então, para nós. Na segunda geração dos direitos fundamentais, nós temos os direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à moradia. O Estado deve agir. Então vamos lá. Primeira geração, direitos individuais. O Estado deve se limitar. Segunda geração, direitos sociais. O Estado deve agir. E terceira geração, então, direitos difusos e coletivos. Não se assustem com a expressão. Apenas ouçam para ganharmos familiaridade. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é trazer o direito de forma acessível. Então, na terceira geração, nós temos meio ambiente, paz, defesa do consumidor, patrimônio cultural. O Estado, ele deve então proteger a todos. Primeira geração, o Estado deve se limitar. Segunda geração, o Estado deve agir. Terceira geração, o Estado deve proteger a todos. E nas quarta e quinta gerações são os nossos direitos contemporâneos: democracia, informação, bioética e proteção de dados. O Estado deve garantir um futuro ético e humano. Então, vamos retomar de novo. Primeira geração, direitos individuais. O Estado deve se limitar. Segunda geração, direitos sociais. O Estado deve agir. Terceira geração, direitos difusos ou coletivos. O Estado deve proteger a todos. Quarta geração, que são os nossos direitos fundamentais contemporâneos, o Estado deve garantir um futuro ético e humano para todos. Bom, eu vou trazer para vocês alguns casos reais, então, que mostram a força dos direitos fundamentais. E eu vou de novo citar aqui a união homoafetiva, que é um caso que correu no STF em 2011. Aplicação dos direitos à igualdade e à dignidade para reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Em 2011, então, como eu já expliquei no vídeo anterior, o STF ele aplica os direitos fundamentais da igualdade e da dignidade para reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Outro caso de 2011, a Marcha da Maconha. O tribunal, STF mais uma vez, ele entendeu que defender uma ideia, mesmo que impopular, é protegido pela liberdade de expressão. Mais um caso, dessa vez de 2019. Prisões em segunda instância. O STF, então,
proferiu uma decisão reafirmando a presunção da inocência e o direito à liberdade individual. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo, já chegando na pandemia, casos que também tratamos aqui em vídeos anteriores. No ano de 2020, a Suprema Corte garantiu o direito à vacinação e a condições dignas de atendimento, aplicando o direito à vida e à saúde. Lembre-se, 2020 foi um ano bem interessante para nós analisarmos as questões de direito constitucional, posto que a sociedade estava numa comoção, estava confusa com relação a tudo que estava acontecendo com a proliferação da Covid-19. E aqui nós tivemos vários testes à nossa democracia e vários testes, principalmente a formatação ao sistema de pesos e contrapesos entre os três poderes. Então eu vou trazer muitos exemplos aqui do ano de 2020, porque eles são uma expressão bem extrema que nós podemos utilizar para observar de maneira didática a divisão do poder no Estado Democrático de Direito, que foi o que já vimos, para observarmos os direitos, os princípios constitucionais, os princípios de direito, que também já vimos, e hoje também para falarmos sobre os direitos fundamentais. Então eu vou trazer bastante exemplos para vocês do ano de 2020. Bom, mas vamos avançar então um pouquinho. A Constituição Federal de 1988, ela também é chamada de Constituição Cidadã. Ela nasceu depois de um período de repressão. Ela colocou os direitos fundamentais no centro de tudo, para garantir que o Estado nunca mais estivesse acima do cidadão. Eu vou trazer em alguns vídeos mais para frente, talvez a gente faça uma série aqui no canal, falando especificamente da criação da Constituição de 1988, porque eu acho que tudo tem que ter contexto para que nós possamos falar. Mas hoje, eu quero que vocês se familiarizem com esse tema, porque nós queremos trazer, de novo, o direito de forma acessível. Então não adianta eu trazer contextos históricos todos de uma vez só, porque eu vou acabar me afastando desse objetivo que é explicar de uma maneira didática. Então hoje eu quero apenas trazer aqui para vocês que a Constituição Cidadã, ela coloca o direito fundamental no centro de tudo, para que o Estado nunca mais viole esses direitos, como foi no passado. Então, toda vez que um direito fundamental ele é ameaçado, a liberdade, a saúde, a igualdade, a Constituição se ergue como um escudo invisível lembrando: você é livre e ninguém tem o poder de tirar isso de você. Então, lembrem-se, direito fundamental é o centro da Constituição e ele não pode ser violado. Todo o Estado democrático de direito construído a partir da Constituição Cidadã, ele foi arquitetado para proteger os direitos fundamentais que nós citamos aqui: a vida, a liberdade de expressão, a igualdade, a dignidade, a educação, a saúde, a todo esse arcabouço de direitos inegociáveis. Mas lembrem-se, eles têm limites, eles não são absolutos. O maior caso para nós podermos observar isso, o melhor caso é o da liberdade de expressão. Da liberdade de expressão, ele termina a partir do momento que ele começa a ameaçar outros direitos. A partir do momento que ele se volta contra, por exemplo, a democracia. Então isso não é admitido. Os direitos fundamentais, eles não são abstrações jurídicas. Eles estão presentes no que você fala, no que você estuda, onde você trabalha, onde você vive, até na forma de que você ama ou acredita, na forma em que você exerce a sua fala, a sua crença, a sua opinião. Esse escudo, ele protege o cidadão, mas ele traça uma fronteira que limita o poder. Uma fronteira essa que ela é ética. Então lembrem-se, direito fundamental é o centro
da Constituição que protege o cidadão. Princípios, eles são uma orientação geral, eles são a alma de todo o nosso arcabouço jurídico, de todo o nosso Estado de Direito. Quanto isso, nossos direitos fundamentais, eles são a concretização. Então, espero que vocês tenham entendido o que são os direitos fundamentais. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre direito fundamental e princípio de direito. Se não entendeu, revisem ali o vídeo anterior, deixem aqui nos comentários o que vocês, o que não ficou claro para vocês, porque o meu objetivo aqui é trazer o direito de uma forma simples e acessível para que todos entendam. Quanto mais pessoas tiverem clareza sobre os seus direitos, mais fácil fica de defender aquilo que é justo. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que também queira saber mais sobre os seus direitos. Se achou esse tema relevante, interessante e quer acompanhar a evolução do nosso canal aqui, eu peço que você se inscreva também e nos siga nas redes sociais. Um forte abraço então e nos vemos no nosso próximo vídeo.